Olá, me chamo Gustavo Souza de Sá, sou aluno PIBIC pela UniOeste. O meu trabalho de caracterização farmacognóstica e fitoquímica de drogas vegetais comercializadas como boldo, em comparação com espécies autênticas, é de minha autoria, com orientação da professora doutora Maria Tereza Arouca de Almeida. Bom, no Brasil, muitas plantas medicinais são conhecidas pelo seu nome popular, o que pode variar de região para região, gerando muitas vezes um equívoco quanto ao seu uso. As plantas desse trabalho em questão são popularmente conhecidas como boldos. Então temos o boldo do Chile, o boldo nacional e o boldo baiano. Seu uso é muito parecido, pois as três plantas atuam contra problemas gastrointestinais, porém têm indicações ou contraindicações diferenciadas e também componentes majoritários diferentes. Bom, o objetivo desse projeto é estabelecer o estudo farmacognóstico e fitoquímico dessas plantas medicinais conhecidas como bolo. Então, comparando as drogas vegetais comercializadas nos celeiros de Cascavel com espécies autênticas cultivadas aqui na região. Inicialmente, foram adquiridas 5 amostras de plantas medicinais conhecidas como boldo de forma aleatória no celeiro de Cascavel, no Paraná. E também foram coletadas 2 amostras de plantas também conhecidas como boldo no Horto de Plantas Medicinais do Morumbi. Posteriormente, foram realizados testes de pureza, controle de qualidade e identidade segundo a metodologia apresentada pela Farmacopeia Brasileira. Os testes de pureza realizados foram teste de matéria estranha pelo método de quarteamento e catação, o método de perda por dessecação pela metodologia gravimetria, cinzas totais por incineração em mufla, teor de óleos essenciais por hidrodestilação por arraste a vapor em aparelho do tipo Clevenger. Também foram realizados testes de identidade por identificação botânica através de cortes histológicos, pesquisa e doseamento de alcaloides através do método de reagentes gerais e titulação. E também foi realizada cromatografia em camada delgada para a quantificação de marcadores químicos. Bom, quanto aos resultados dos testes de pureza, a questão de matéria estranha, apenas o celeiro 3 obteve resultado satisfatório quanto à presença de matérias estranhas em relação à quantidade de droga vegetal, sendo estabelecido pela Farmacopeia Brasileira no máximo de 3%, sendo considerado droga vegetal apenas folhas. Foram encontradas também pedras, galhos e outras coisas que não são denominadas como drogas vegetais. Na questão de perda por dessecação, a Farmacopeia Brasileira estabelece o limite máximo de 10% de água encontrada nas amostras. Apenas a Celero 1 obteve resultado acima do permitido, indicando, por exemplo, problemas na secagem e armazenamento da droga vegetal. Cinzas totais. A Farmacopeia Brasileira preconiza 10% de limite máximo para cinzas inorgânicas presentes nos alimentos. Apenas o celeiro 5 obteve resultado satisfatório quanto à presença de cinzas inorgânicas na droga vegetal. Os óleos voláteis. A Farmacopeia Brasileira preconiza o valor mínimo de 1,5% e no máximo 4,0%. Todos os celeiros obtiveram um resultado satisfatório quanto à porcentagem de óleos voláteis, sendo o celeiro número 3 o que recebeu maior porcentagem. Bom, para a pesquisa de identidade, foram realizados cortes histológicos à mão livre, corados por meio de Sudan 4 para observação dos tricomas glandulares. Na imagem A, podemos ver os tricomas glandulares de Plectranthus barbatus. Plectranthus barbatus tem uma característica que seria a grande quantidade de tricomas espalhadas pela sua epiderme, como podemos ver na imagem A. Na imagem B, podemos ver os tricomas glandulares da Vernonia condensata. Na imagem C, podemos ver os tricomas glandulares da espécie Pelmus boldus, que tem um tipo de tricoma específico, sendo esse tricoma em formato de coroa, como podemos ver ali na imagem C. Foi realizado também o teste de identidade para identificação da presença de alcaloides nas plantas. Foram empregados, então, reagentes específicos para alcaloides, aplicados sobre um extrato ácido das três plantas, onde deveriam ser formados precipitados.
Pelmos Boldos obteve resultado positivo e formou precipitado em todos os reagentes. Já Plectranus barbatus e Vernonia condensata não formaram precipitado, indicando então que só há a presença de alcaloides na espécie Pelmos Boldos. Bom, foi empregado então o doseamento dos alcaloides na espécie Pelmos Boldos por meio da titulação. Foi utilizado como titulante hidróxido de sódio e o titulado foi um extrato ácido de Pelmos Boldos. A solução indicativa foi o vermelho de metila. A farmacopeia brasileira preconiza o valor máximo de até 0,1% de alcaloides totais expressos em boldina. Apenas o celeiro 3 obteve resultado satisfatório quanto à quantidade de alcaloides. Bom, posteriormente foi realizada a cromatografia em camada delgada dos extratos ácidos de Pelmos Boldos para identificação dos compostos majoritários presentes na planta. Como fase fixa, foi utilizada a sílica F254. Como fase móvel adaptada da farmacopeia brasileira, foi utilizado tolueno, álcool metílico e piridina. Como revelador, foi utilizado Dragendorf, sendo este revelador específico para alcaloides. Bom, como podemos ver no cromatograma abaixo, o perfil de manchas das 5 amostras é semelhante, o que sugere que são plantas da mesma espécie, sendo possível observar também o componente majoritário, caracterizado pela farmacopeia brasileira e por Wagner como uma mancha marrom ou castanha próxima à marca de aplicação. Então, no círculo azul podemos ver a boldina, que seria o alcaloide que daria nome à planta. Bom, na imagem abaixo podemos observar o cromatograma dos óleos essenciais das espécies Pelmos Boldos, Plectranthus barbatus e Vernonia condensata. Foi utilizado como fase fixa a sílica F254. Como fase móvel foi utilizado tolueno e acetato de etila. E como revelador, vanilina sulfúrica. Bom, como podemos observar na imagem à esquerda, o perfil de manchas encontrado entre as amostras observadas é similar, o que pode levar à conclusão que se tratam da mesma espécie. Podemos observar o componente majoritário das amostras comerciais sendo o ascaridol. Logo abaixo, temos manchas menores que correspondem ao componente 1,8 cineol, sendo compatível com o perfil químico de Pelmos Boldos, segundo Wagner, Vogel, Mariano e Lopes. Na imagem ao lado, podemos observar a comparação entre os óleos essenciais entre as três espécies estudadas. À esquerda temos Plectranthus barbatus, ao meio temos Pelmos Boldos e à direita temos Vernonia condensata. Porém, não existem dados oficiais sobre cromatografias das espécies Vernonia condensata e Plectranthus barbatus. Porém, os constituintes majoritários extraídos nos óleos de Vernonia condensata, encontrados em um trabalho de Lopes, seriam beta-cariofileno e gama-mouroleno e também alfa-humoleno. Já os componentes majoritários de Plectranthus barbatus seriam alfa-pineno, mirceno e alfa-alcimeno. Bom, a cromatografia em camada delgada conclui então que as amostras analisadas conferiam-se todas a mesma espécie, sendo Pelmos Boldos. Então, já nos testes de pureza, a maioria foi reprovada no ensaio de matéria estranha, identificando a necessidade do melhor aproveitamento e melhor processamento da droga vegetal. Também todas as amostras apresentaram um teor de marcador químico dentro daquilo preconizado para o doseamento. E sobre a comparação entre as diferentes espécies popularmente conhecidas como boldo, ficou clara a diferença então nas suas constituições químicas, sugerindo então maiores cuidados de identificação, uma vez que algumas apresentam grau de toxicidade por conta de obterem o componente majoritário ascaridol, que seria tóxico. Bom, é isso. Agradeço então a minha orientadora Maria Tereza, à instituição UniOeste, aos meus amigos de laboratório e a todos que estão assistindo. Obrigado.